Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui bem legal pra vocês do Sport Center da ESPN Brasil. Bora dar uma olhada aqui na coletiva do Fernando Diniz. Tem também o Zinho falando nela, analisando essa partida do Fluminense, falando também da coletiva do Diniz. Créditos ao canal oficial da ESPN Brasil, link aqui na descrição. Você que está chegando por aqui e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Que estão lá também tocaram em pontos que a gente discutia aqui, a questão do Diniz na seleção brasileira. A resposta dele até trouxe um assunto que a gente ia puxar aqui quando começou a coletiva do Mano, que foi a resposta do Mano aqui no Sport Center essa semana, que ficou surpreso, que era algo que chamava atenção e de um risco até em termos de um técnico interino na seleção brasileira, mas também falou dessa partida e da importância dessa vitória aí para o Fluzinho. Muito boa, né? O Fernando Diniz, ele é muito diferenciado, né? Culturalmente, né? Se expressa muito bem, tem muito conhecimento do que está fazendo, né? É muito bom, né? Quando você vai fazer qualquer tipo de análise ou debater qualquer tipo de assunto, quando você está municiado de conhecimento, você está inserido naquilo que você está fazendo de corpo e alma. Ele é 100%. O Fernando Diniz, eu vou relatar para vocês assim... Vou dar uma de fofoqueiro, tá bom? É informação, não é fofocazinho. Ok. Não, mas não é nem de parte tática, de escalação. É porque quem mora aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense treina aqui na Avenida Ayrton Senna, o CT do Fluminense. E ele o Capita morou no Rio de Janeiro, está aqui direto, né? Não sei se algum de vocês também conhece essas ruas que eu estou falando. E ele mora aqui perto do Rio Centro ali. E ele mora no hotel. Ele não mora em casa, apartamento não, ele mora no hotel. Mas ele é tão... Escolheu uma palavra melhor para falar, né? Ele é tão dedicado ao trabalho dele, para não falar outra coisa, apaixonado, que de vez em quando ele não está treinando lá no Fluminense, aí para ficar dentro do quarto de hotel, o cara tá com o agasalho do Fluminense, com a roupa do Fluminense, correndo na rua ali, o treinador do Fluminense, cara. E aí o pessoal fica passando, gritando, Fernando, agora não sei se ele vai continuar fazendo isso, com seleção, com tudo. Então, assim, o Fernando Diniz, eu particularmente, eu sou muito fã dele, cara, assim, porque quando ele começa a dar entrevista, ele esclarece tão bem as coisas, até quando ele foi... no sentido bom, dar uma dura no jornalista. Você viu a educação que ele usou para fazer isso? Né? E com argumentos que é importante para esse momento aí que a gente viu coisas escandalosas aparecendo. O que fizeram com o Luan, o que fizeram com os jogadores também do Corinthians chegando no hotel. Absurdo, né? Tá um absurdo. Então, a gente, às vezes, tem que se polir mesmo no que fala. O cara vir falar que o ambiente está ruim. E ele educadamente mostrou, cara, aí ganhamos o jogo, tá tudo bem, acabou o problema, acabou. Então, assim, gostei muito das análises táticas do jogo e principalmente do que vem acontecendo no Fluminense. E, assim, o que ele disse, uma oportunidade que aparece na carreira dele, sabe dos riscos, mas aí até foi na literatura, falou, né, de livro que ele lê, ele é um apaixonado por livros, e dita lá, né, sobre viver perigosamente, quem vive perigosamente. Eu tô com o Fábio Luciano, falou aí, eu tô torcendo muito por ele, cara, para dar certo, é difícil, não vai ser fácil, confesso que, eu vou repetir, queria ele como treinador principal da seleção. O torcedor do Fluminense fala, você quer que ele saia do Fluminense? Não tenho nada contra, pelo contrário. Eu sou um cara que declaro que gosto muito do Fluminense, até por questões familiares e de infância minha. Eu tenho um carinho pelo Fluminense, mas eu gosto demais da seleção brasileira. E a seleção brasileira precisa de um treinador 100% para a seleção brasileira. E o nome do Fernando Diniz me agrada muito, muito. E eu vou torcer muito por ele. Agora, ele está com um desafio enorme, ser treinador com a cobrança que tem no Brasil por resultado, ser treinador do time. Já tem cobrança, imagina, do time e da seleção. Mas com essa cabeça que ele está, convicto do que ele quer
e sabendo que ele tem condições de conciliar, espero que dê certo, de coração, porque ele merece. Agora ele vai poder correr com o agasalho da seleção também. Pode escolher. Por baixo Ele pode escolher, Mari. Desculpa, hein, Diniz? Desculpa te entregar, hein, Diniz? Amanhã o tal do povo passando lá, buzinando pra ver se o Diniz tá Convoca correndo. não sei quem. É isso. Mas a gente tocava em pontos que o Zinho também levantou sobre essa entrevista do Fernando Diniz. É óbvio que vir para a entrevista depois de uma vitória, de como a gente já falou que o Fluminense se apresentou bem hoje, é diferente, né? A gente já sente que ele já vem mais tranquilo, mais leve, depois de tudo que foi essa semana, desses questionamentos e tal. Mas não deixa de ser uma entrevista interessante, né, Mari? Trazendo esses pontos até que o Zinho também destacou, que a gente falava aqui sobre seleção, sobre o próprio jogo, essa questão que ele fala de ambiente dentro do Fluminense, que foi uma coisa levantada quando o time estava num momento mais ruim. Ele toca em pontos muito importantes, né? Ele explica as escolhas, ele fala dos jogadores, fala do Martinelli, fala do Marcelo, fala sobre a maneira do time se comportar em campo, né? Fala até a pergunta ali da jogada ensaiada do gol do Martinelli, cobrança de escanteio. E acho importantíssimo quando ele fala sobre todas essas questões extra-campo, porque ele é o porta-voz da equipe, né? Então, assim, eu tenho certeza... Ele fala lá, né? Eu não sou um cara que trabalho com a mentira, eu sou um cara muito sincero, eu sou um cara... E ele não foge das perguntas. Ele, a partir do momento em que é anunciado como treinador hoje da seleção, ele vai ter que lidar com praticamente todos os jogos a coletiva pós-jogos do Fluminense para falar também de seleção brasileira, então ele já sabe disso, hoje foi um desses casos, ele responde, ele não foge. Importante ele falar porque a informação, enfim, né, até nosso colega de profissão, sobre o possível comportamento coletivo do time extra-campo, ele vem no momento em que o time está mal. E aí... Agora não se fala mais disso, né? Então o Diniz está no papel dele, claro, de blindar os seus jogadores, de falar sobre o trabalho dele, e ele é muito feliz quando ele fala que não quer dizer que porque ganhou hoje que o momento passou, que não vai mais oscilar, porque é isso, o calendário não dá nenhum sossego, já tem clássico na próxima rodada, enfim, é uma coletiva muito boa, né? De assistir, independentemente se o time ganha ou se o time perde. Capitão. Tá aí, galera, Fernando Diniz falando dessa partida de hoje, né? O Zinho também elogiando bastante o trabalho do Diniz. A coletiva bem interessante, né? Esse assunto seleção brasileira bem abordado aí nesses últimos dias. Acredito que da agora pra frente vai ser um assunto bem abordado em todas as coletivas do Fernando Diniz. Ele que agora vai ter que dividir, né? Fluminense, seleção brasileira. Mas o importante foi que o time hoje deu uma resposta bem positiva, vencendo por 2-0 o Internacional, uma vitória muito importante. O Fluminense estava precisando, né, dar uma resposta aí para a sua torcida, e hoje conseguiu jogar um bom futebol e vai ter a semana livre, né, para se preparar para o Fla-Flu do final de semana, clássico pelo Campeonato Brasileiro. E hoje o time voltando a jogar bem, a gente torce, né, para que as coisas continuem dando certo, o time continue jogando bem, porque é isso que a torcida merece. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.